Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal Falando de História. Aqui nós temos conteúdos de análise conjuntural política, mas também temos conteúdos como este. Conteúdos foram voltados para o entendimento da disciplina de História. E uma espécie de um aulão com conceitos mais básicos, mas que isso possa ajudar você que não é formado na área de história, que talvez não goste de história porque talvez não saiba a importância dela e talvez não entenda ela. Então aqui é o momento de a gente poder ajudar na difusão do conteúdo de história de uma maneira mais leve, mais agradável, mais bem-humorada e com mais leveza. Então, meus amigos, eu convido todos vocês, e todas também, é claro, a participarem do nosso aulão de história. A nossa aula número 1 aqui do canal Falando de História. Seja bem-vindo e boa aula para todos nós. É isso aí, gente. Seja bem-vindo, então, todo mundo. Espero que você goste desse conteúdo, que esse conteúdo possa ser útil para você. E, acima de tudo, né, gente, que esse conteúdo possa ajudar a você entender o conceito de história, porque é importante demais, né, que a gente consiga entender os conceitos. E aqui é uma aula bem simples, é uma aula em que nós vamos dar uma noção básica da estrutura da história. Nós não vamos aqui aprofundar nos temas, mas vamos falar de como é dividida a história e por que ela é dividida desse jeito. Então, já peço que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e, é claro, eu ficaria muito feliz e muito contente se você aí também puder deixar o seu comentário para que a gente possa de fato, né, saber se esse conteúdo está lhe ajudando ou não. Então, meus amigos e minhas amigas, seja todo mundo bem-vindo a nosso aulão número 1 aqui de História do canal Falando de História. E é importante, antes de mais nada, deixar bem claro uma coisa. Aqui é um conteúdo pensando lá no aluno do ensino fundamental, por exemplo, ou de um aluno que já está no médio, mas que não conhece, não entende a estrutura da história. Então é uma aula para este tipo de público, que em geral talvez não goste de história porque não entenda o sentido lógico dos conteúdos que estão ali. Então a gente precisa colocar a ordem, e a cronologia ela é muito importante nesse sentido, porque a cronologia ela nos dá de fato a oportunidade vamos dizer assim, a facilidade de dimensionarmos o tempo e conseguirmos entender os acontecimentos em determinada época, né, da humanidade, fazer as relações desse tempo histórico com outros, o nosso tempo atual com o passado. Isso é muito importante. Então, assim, para a gente chegar e fazer, por exemplo, uma aula de história em que o aluno consiga entender algumas coisas do hoje e relacionar com ontem, é preciso que ele tenha esse entendimento da estrutura. É como eu diria, se você quer fazer porcentagem, você quer fazer cálculos de porcentagem, você precisa saber as 4 operações. Se você não souber as 4 operações, as básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão, você não consegue fazer porcentagem. Então você precisa ter as 4 operações iniciais para que você possa fazer, vamos dizer assim, um conhecimento mais aprofundado em termos mais avançados. Então a gente começa lá do início e vai até o final. Certo? Pois bem, vamos lá. Vamos então para os nossos slides. E nós fizemos aqui uns slides bem bacanas, espero que vocês aí curtam, né? Então é nossos slides do nosso primeiro aulão de história aqui no canal Falando de História, que é importante que a gente tenha em mente que aqui então é um resumão, né? É um resumão e pensa bem, gente, é uma questão de estrutura.
Então aqui eu não vou aprofundar de fato, tá? Eu não vou aprofundar de fato conteúdos. Não é essa a nossa intenção hoje. Hoje a intenção é dar uma noção mais básica. É como se fôssemos assim, pegássemos fizéssemos um sobrevoo sobre a cidade. A gente não vai andar, não vai estar ali olhando os detalhes. A gente vai tentar olhar um todo e depois a gente vai partir para os detalhes, porque depois desta aula e mais a segunda, que vai ser a continuação da divisão da história, nós vamos ter uma aula específica sobre cada período da história. E aí a gente vai adentrando e depois vamos trazer temas históricos aqui para a gente estudar aqui no nosso canal. Certo? Pois bem, vamos lá, gente. Vamos falar então sobre a divisão da história, né? E primeiramente a gente precisa entender que essa divisão da história, ela é um método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos e com características em comum. Agora veja bem, a historiografia utiliza critérios para dividir os períodos. Agora, geralmente, esses critérios também são relacionados a cada período desse período, do momento histórico e tudo mais, que tem então as perspectivas, né, tanto no âmbito cultural, político, social. São coisas, né, ou eventos que de fato trouxeram uma mudança na estrutura, né? Então por isso que temos essa divisão. Agora essa divisão, gente, ela não é uma coisa que a gente não questione. Nós questionamos sim. Essa divisão da história, por exemplo, aqui ó, vejam bem que reparem que eu fiz aqui ó, pré-história um pouco menor, um pouco mais magrinha, letrinha, né? E história maior. Então, por exemplo, nós temos uma discussão. Pré-história é um termo preconceituoso hoje. Porque, veja bem, pré quer dizer que é antes da história. Por que é antes da história? Porque supõe que antes da escrita, então, não é história. É uma pré-história. Porque tem presença humana, mas esses humanos não deixaram registros escritos. Porém, todavia, entretanto, nós temos aí as pinturas rupestres, as pinturas das cavernas. Nós temos objetos deixados por esses seres, por essas espécies humanas, inclusive. É bom lembrar, gente, que nós somos Homo sapiens sapiens. Né? Antes da nossa espécie humana, houveram outras tantas. E teve uma espécie que é chamado elo perdido, em que essa espécie nunca se descobriu o fóssil dela, que é uma espécie que deu origem aos homens e aos macacos. Então é errôneo dizer que nós descendemos do macaco, nós somos primos dos macacos, mas nós não descendemos dos macacos diretamente. Existe um ser híbrido que deu origem a essas duas espécies, tá? E nunca se encontrou. A gente sabe que, né, o berço da humanidade na pré-história, enfim, é a África. Na África, realmente, né, dali da África, o homem vai migrando por outros territórios, inclusive chegando à América pelo Estreito de Bering, e que é muito interessante como a nossa espécie vai sobrevivendo a diversos climas e diversas situações, né? Nós temos, por exemplo, só na América do Sul aqui nós temos países com altitude muito alta. Nós não conseguimos viver lá, mas há seres humanos que conseguem viver bem. E se a gente for vivendo lá, for chegando lá aos pouquinhos, né, e a gente vai se acostumando, vai se adequando àquela condição. Há territórios do planeta que o sol é mais intenso que outros. Há outros que já não são tão intensos, né? Que é muito mais frio. Então, tanto o homem está tanto no frio, no gelo, como no sol do Senegal, por exemplo. Né? Então, assim, é muito interessante isso. E a nossa espécie, nós Homo sapiens sapiens, que descendemos diretamente, né, dos Homo sapiens antigo, o homem dental, né? Este homem, ele não sobreviveu ao frio,
nós sobrevivemos, né? Nossa espécie, como dizia minha professora de pré-história na faculdade, a nossa espécie é a barata da evolução, né? Porque a barata, todos não sabem, né? A barata, as baratas, se tiver uma explosão atômica, elas são os únicos seres que vivem, né? Então, nós somos a barata da evolução. Bom, tem aí um ponto interessante a se dizer, que é o seguinte: a divisão, né, essa divisão, ela é injusta, porque mostra um grande preconceito. Que preconceito é? De que somente a invenção da escrita que deu origem à história? Claro que não. A gente sabe que não houve o registro escrito daqueles seres, mas havia uma forma de comunicação entre eles. Tenha dúvida disso, gente. Não tenhamos dúvida disso, né? Então, assim, quando a gente fala em pré-história, nós temos que entender que ela é um processo histórico tanto quanto outros processos. Só que com a diferença, né? Mas com uma diferença, e como está aqui no slide, no próximo slide, né? A diferença é a seguinte, deixa eu só dimensionar aqui a tela, para que a gente possa... Opa, peraí. A gente possa entender que é um erro crucial, vamos dizer assim, dizer que não há história antes da escrita. É um erro de um preconceito tremendo, vamos dizer assim. Por quê, gente? Porque dizer que os povos indígenas brasileiros não eram sujeitos históricos é um absurdo. E eles não sabiam escrever. Então, eles eram da pré-história. Então, esses indígenas que vieram para cá e que deram origem às diversas etnias indígenas aqui, eles não são sujeitos históricos porque não sabiam ler e escrever? São sim. Por quê, gente? Olhem só. Os povos ágrafos quer dizer que não escrevem, né? Ágrafos, não grafia. São tão sujeitos históricos quanto os que sabem escrever. Toda ação humana é uma ação histórica. Então, não são a partir dos sumérios que inventaram a escrita, que surgiu a escrita através dos sumérios na região do Oriente Médio. Não é ali que surgiu a história. A história surgiu quando começou a vir, né, quando surgiu o primeiro ser humano, já começou a história. Onde começou o processo da chamada pré-história. Então a pré-história é um período da história, dividido hoje em dois, né? O paleolítico e o neolítico, e que, enfim, ali houve um desenvolvimento humano, e esse desenvolvimento humano ele merece ser respeitado como qualquer outro período histórico. E na pré-história brasileira nós temos a presença, né, de seres fantásticos, de obras artísticas fantásticas, né, como, por exemplo, no sítio da Pedra Furada, no Piauí, onde tem, né, pinturas rupestres, a presença, então, dessas pinturas aqui no nosso país. Então, assim, gente, a pré-história merece ser respeitada como um período da história. Ela não é um apêndice, ela é parte da história também. Bom, aí, gente, é importante não confundir uma coisa. Seres humanos nunca conviveram com os dinossauros. Isso é muito importante dizer isso, porque a gente se acostumou, por exemplo, a ver os Flintstones lá com o Fred, com o Barney, e é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso, pô, né? Mas só que é o seguinte, tem um erro ali, não existe, não teve convivência humana com esses seres um pouco assustadores, vamos dizer assim, né? Bom, esse período em que nós tivemos a presença dos dinossauros, eles têm fósseis espalhados todo mundo, e no Brasil, aqui no município de Santa Maria e na região de Santa Maria, dos municípios, né, ali daquela região, sempre se encontra muitos fósseis desses seres, né? Esse período é chamado período Jurássico. Existem alguns períodos da geologia da Terra, por exemplo, tem o terciário e outros agora que não me vem aqui na minha mente, tá? Mas assim, alguns períodos das fases da história da Terra, vamos dizer assim, e um desses períodos foi o Jurássico, onde então
né, nós tínhamos a presença desses seres, né, enormes, né, alguns enormes, e esses seres, de fato, né, o ser humano nunca conviveu com eles. Os vestígios e a presença desses animais são estudados pela paleontologia. Tá? Então, os paleontólogos, né, buscam os vestígios, os fósseis principalmente, né, desses animais. Os vestígios humanos, né, da pré-história são objetos da arqueologia. Tá? Então as pessoas confundem o arqueólogo com o paleontólogo. Eles às vezes até trabalham junto, inclusive. Às vezes um descobre uma coisa que é interessante para o outro, né? Isso também acontece bastante. Mas o paleontólogo, ele fica, né, nessa área do período jurássico. O arqueólogo, ele se preocupa, né, com o período dos vestígios humanos. Ele é uma ciência humana, né? Ela é uma ciência que a arqueologia ela surge, né, como um ramo da chamada antropologia, que é a mãe de todas as ciências humanas. Um outro momento eu vou fazer uma aula sobre antropologia, uma aula básica sobre antropologia, que é bem interessante. Pois bem, gente, tradicionalmente, né, nós temos aí uma divisão da história em 5 períodos. Então, pré-história, né? Então nós temos aí a pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média ou Medievos, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então aí a gente faz aquela famosa linha do tempo do quadro, e que alguns dizem que é obsoleto e tal. Eu não acho que é obsoleto, eu só acho que a representação pode não ser perfeita em si, mas é um modo que a gente consegue, vamos dizer assim, ordenar os conteúdos. Tá? Podemos apresentar a história, por exemplo, em forma de círculo, porque ela é feita de ciclos também, né? Então ela pode ser espiral, ela pode ser numa linha. Na minha opinião, como historiador, para mim tanto importa a forma, o que importa é o entendimento do conteúdo, né? Bom, essa divisão então, ela é muito criticada porque as sociedades elas se diferem muito e os períodos também, das diferentes épocas. Até porque, gente, nós temos uma visão eurocêntrica da história. Então ela foi baseada na história da Europa. Mas será que a história da Europa é igual à história da África, à história da Ásia? Com povos, por exemplo, na Ásia, povos muito mais antigos que os europeus. Com a América, uma história fantástica, porque a gente aqui tem muita coisa que a gente não sabe do nosso próprio continente ainda. A presença humana aqui que não foi registrada. Os europeus já registraram. E mais a gente tem uma visão eurocêntrica da história ainda. Então, essa é uma questão de conflito. Mas a gente divide história assim com uma convenção, como também hoje nós temos um calendário gregoriano. Aliás, eu fiz um vídeo, acho que o mês passado, aí, falando sobre os diversos calendários. Vou deixar depois o link na descrição, se você se interessar sobre esse assunto, porque vale a pena, é um assunto bem interessante. E eu disse lá, e repito aqui, o calendário, as datas são convenções humanas. A gente só se localiza por elas, mas assim, efetivamente, a gente sempre tem uma discussão aí historiográfica sobre isso, porque a história não é uma ciência exata, né? Como vocês bem sabem, então tudo se discute na história. Bom, era isso aqui mesmo, eram esses slides que eu tinha para apresentar. E aí, gente, vamos voltar aqui para solo, né? Vamos voltar aqui porque é isso. Gente, o que é importante entender? O que importa entender é o seguinte: se eu não conseguir entender essa estrutura, eu não vou conseguir fazer a relação do passado com o hoje. Então, aqui, dentro dessa estrutura, desse esqueleto, vamos dizer assim, aqui a gente vai aprofundar outras questões. Então, assim, nós vamos falar na nossa próxima aula, nosso próximo aulão, sobre, né, então, cronologia, sobre tempo, falar um pouquinho de calendário, vamos aprofundar um pouquinho essa questão, para que a gente possa, né, adentrar e entender com mais riqueza o período chamado pré-história, que é um período muito complexo,
E é um desafio, por exemplo, o professor aí do 6º ano, que pega as crianças, né, muito novas. Como é que explicar para uma criança aí essa questão de que o homem não surgiu, né, da história de Adão e Eva em si, mas que Adão e Eva é uma representação, mas que haviam outras espécies humanas, né, que é uma evolução. Tudo isso são coisas bem complicadas, né? E depois esse conteúdo vai lá para o 1º ano do ensino médio. E como ele não é bem trabalhado geralmente no 6º ano, no 1º ano é um desastre, porque os alunos detestam esse período, né? E fora o entendimento, porque não conseguem entender essas coisas. E aí, o 1º ano, por exemplo, é tão carregado que a gente vai lá para a Idade Antiga e termina na Idade Média. E então é tanta coisa diferente num ano só, que realmente é bem complicado, né? Então a gente também tem que pensar estratégias em apresentar a pré-história como um período interessante, de curiosidade, né? Um período que talvez não tenha respostas, não teremos respostas, mas dá para pensar muita coisa a respeito. Gente, se você gostou deste conteúdo, deixa o seu like, deixa a sua dúvida aqui nos comentários também, sua opinião, se você gostou, se você não gostou. Se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, que a gente possa, né, ter a compreensão das coisas com mais clareza, né, com mais leveza. E leve uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. A simplicidade não é ser raso. A simplicidade é ser simples, ser natural. Então vamos ser mais simples, mais diretos, mais objetivos, sem sermos obtusos, limitados e secos. Vamos ser a gente, vamos ser nós mesmos, com naturalidade. E o resto a gente corre atrás. É isso, gente.